Muito bom dia a todos vocês que estão agora ligados no Palavra Urgente. Eu sou o pastor Tiago Pena, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e com muita fé venho aqui neste momento dar a vocês a mensagem que o Senhor manda que a gente entregue a todos. Aquilo que eu recebi de graça, eu entrego para vocês da mesma maneira. O que curou, transformou a minha vida, o que me fez acreditar ainda mais no Senhor e Salvador, é o que eu vou entregar para você. Você que está chegando agora, você está passando por situações de aperto, fique em paz. A partir desse momento, abra o seu coração, porque o Senhor vai te dar um caminho. O programa Palavra Urgente, ele sempre traz um tema para que a gente possa conversar, entender e, à luz da palavra, saber qual é o caminho da vitória. E o tema de hoje é Covid-19. Acredito que nada mais atual do que este tema. É muito fácil você conhecer e saber de alguém que foi diagnosticado com a Covid-19 e que passou por diversas complicações. Eu trago para vocês, o programa traz para vocês agora, o caso do Felipe. E você vai entender muito mais e eu quero que você acompanhe comigo aqui neste VT. Primeiramente, eu senti um cansaço. Cada vez mais foi piorando, foi agravando. Os exames deram positivo para a Covid, né? Porque os exames tinham dado mais de 50% do pulmão dele comprometido. Eles achavam que em torno de 70% a 80% do pulmão dele, né? Foi no início da pandemia. Os médicos, enfermeiros naquela época usavam aquela roupa tipo de apicultor, porque era bem no momento, no pico da pandemia. Hospital, muita gente, o atendimento tinha que ser muito rápido em função da quantidade de pessoas. Eles simplesmente deram, né, as medicações, mandaram para casa, só que ele tomava e a febre continuava tipo 39, 40, subindo e nunca baixava. Ele não tinha ânimo mais para levantar. Quem é que não viveu essa situação? Olha, toma aqui esse remédio e vai para casa. Quem é que não viveu isso? Quem é que não passou por esse aperto? Pessoas que foram diagnosticadas 2, 3, 4, 5 vezes. Tem o caso de uma cantora famosa no secular, em que ela teve por 5 vezes a Covid-19 e isso gerou complicações em todo o seu corpo, em toda a sua saúde. A coisa é séria. Devemos entender que a coisa é séria, assim como foi na vida do Felipe Alvino. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 e, como ele mesmo disse ali, o pulmão quase todo comprometido. Aqui na nossa igreja nós temos um caso emblemático, que é o caso do cantor Tiago Pérez, que ele foi pelo vale da sombra da morte, mas conseguiu glorificar ao nome do Senhor. E casos assim têm acontecido. Casos assim nós estamos ouvindo e, como a ciência diz, os especialistas dizem, que é algo que veio para ficar e que nós temos que saber como lidar. À luz da palavra, nós vamos saber como lidar com isso. Se você hoje está aqui assistindo esse programa e está com o diagnóstico, olha, eu também estou com Covid, estou isolado, mas, glória a Deus, estou podendo assistir essa programação. Daqui a pouco você vai receber uma mensagem de fé. Mas, antes disso, eu quero que você continue ouvindo um pouco mais sobre esse tema aqui comigo. Em todo o mundo, mais de 6 milhões de pessoas perderam a vida em razão da Covid-19. Uma doença que se tornou a maior pandemia da história. Mais de 626 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No cemitério, não ficou apenas o bem material. Deixaram para trás pais, filhos e muitos sonhos. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você acabou de ouvir. O Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você está enfrentando essa situação e é grave, você sente febre, calafrio, dor de cabeça, é um sintoma de gripe, mas é algo muito mais grave. E, infelizmente, bate aquilo no coração, porque só no Brasil foram mais de 600 mil pessoas a óbito.
muita gente, muitas pessoas, idosos, adultos, né? Jovens, crianças que foram também diagnosticados, relatos até de animais. A coisa foi séria, são tempos tenebrosos, de grande dificuldade e aperto para a sociedade. Mas nós não podemos nos esquecer do Deus que nós cremos, o Deus da palavra, o Deus que faz coisas grandes e extraordinárias, o Deus que está se revelando a você. Eu tenho a convicção que o teu coração agora já está um pouco mais tranquilo. Embora a sua situação seja grave, você está aprendendo a confiar nesse Deus. Meus amigos, eu trago aqui também um especialista no assunto e ele vai falar um pouco mais de toda a dificuldade, de toda a situação que a Covid-19 traz para a vida de uma pessoa. Eu quero que você escute, eu quero que você acompanhe e eu já volto. Covid-19 é uma afecção, uma doença contagiosa, tá? Transmitida por um vírus chamado coronavírus. Os sintomas principais seriam a febre alta, tosse, dores musculares, prostração, ok? E a síndrome respiratória aguda grave. Geralmente os sintomas surgem, o melhor prazo, assim, surge mais ou menos uma semana após o contágio. Então nós temos que estar atento para usar os meios profiláticos quando você está diante de alguém que apresenta uma síndrome gripal. Quais são? Higienização das mãos, frequentemente. Evitar de levar as mãos para os olhos, nariz e boca. Álcool gel, pegou em dinheiro, qualquer objeto, álcool gel para desinfetar ali, usar máscara e mesmo assim, de máscara, quando o paciente espirra ou vai tossir, a gente recomenda um lenço de papel descartável e bote até por cima da máscara, para ele não disseminar o vírus, que tem muitas máscaras que o vírus até passa, o vírus SARS-CoV-2. Então, uma vez detectado esse paciente que não precise de uma internação, só o isolamento e um tratamento sintomático, antitérmico para febre e analgésicos para as dores musculares, e o paciente fazer uma superalimentação e repouso e ser vigiado. No exato momento que ele começa a manifestar uma dispneia, uma dificuldade respiratória, você tem que encaminhar para o hospital, tá? Agora, 5% evolui para uma forma grave até o óbito. Muitos morreram por insuficiência respiratória aguda. Com relação ao tratamento desses pacientes, é a observação. Eles começaram a prescrever cloroquina e ivermectina, dizendo que dão bons resultados para a Covid. Pura balela. A vacinação, ela é o instrumento que nós temos para formar anticorpo no organismo, para que os pacientes se tornem resistentes ao contato com o vírus, tá? É o único tratamento, é a vacina. Você acabou de ouvir o doutor Orlando e ele falou algo importante, dentro de tudo que ele falou, obviamente importante, sobre todo tipo de procedimento e cuidado que você tem que ter antes ou depois de ser diagnosticado com a Covid. Mas ele disse algo seguinte, que 5% evoluem para casos mais graves. E o Felipe Alvino entrou nesses 5%. Imagina só, ele foi diagnosticado com a Covid, o seu quadro desenvolveu de forma muito rápida e a situação dele se tornou grave. E ele entra, então, nesse número de pessoas que precisam de um procedimento um pouco mais cauteloso. E não é para brincar. A gente sempre fala do Evangelho de João, que diz que o diabo vem senão a roubar, matar e destruir. O mal não vem para brincar. Ele não vem para fazer cosquinha em você. Ele vem para te matar, para te roubar e para te destruir. Eu quero que você continue assistindo a história do Felipe Alvino, porque vai te inspirar
a vencer esta situação. Acompanhe. Só que eu não tinha força para orar, a oração era só no pensamento. Mas teve um dia que a minha oração foi a seguinte, eu disse assim: Jesus, o Senhor soprou o fôlego da vida quando Deus fez o homem do pó da terra. E já muito mal, cada vez piorando isso, muitos dias eu orei isso, eu disse: Senhor, o Senhor podia vir e soprar em mim o fôlego da vida. Mas não falei nada, não comentei nada com a minha esposa, até porque conversar era difícil. E isso já era no final do dia. Só que em determinado momento, não sei te dizer que horas que eram da noite, na madrugada, e quando o sono me venceu, eu senti que um calor se aproximou do meu rosto. E eu senti um sopro no meu nariz. O que esse homem fez? Clamou ao Senhor no dia da angústia. Senhor, sopra sobre a minha vida com o teu espírito, com o teu poder. E Deus fez. Olha, ele não conseguia sequer falar. Ele falava com Deus em espírito. Ele sabia que Deus estava lhe ouvindo e ele tinha a convicção de que Deus iria atendê-lo. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Que esta é a fé. Embora você não esteja vendo, embora você não esteja percebendo nada, mas algo em você diz que este Deus está operando. Olha, meus amigos, como eu disse desde o início, essa história não é brincadeira. Essa Covid-19 tem ceifado milhões de vidas no mundo inteiro. Eu trago fatos aqui para você, um fato histórico, de uma pessoa que ficou por mais tempo contaminado com esse vírus da Covid-19. Eu quero que você, mais uma vez, acompanhe. No Fato Curioso de hoje, eu quero te apresentar a história de Dave Smith, um britânico de 72 anos, professor de autoescola e também músico nas horas vagas. Ele contraiu a Covid-19 em março de 2020. Testou positivo 43 vezes. Chegou a aguentar a doença, a infecção, por 290 dias. Foi o caso mais longo de todo o mundo. Dave teve também que ser hospitalizado 7 vezes. Chegou a sofrer um episódio de tosse 5 horas, sem parar. Após tomar um coquetel de medicamentos da empresa americana Regeneron, Dave começou a melhorar de saúde. Hoje, ele está curado e se considera um homem milagroso. Curioso, não? Dave Smith, eu digo, se um dia você puder ver, se você não sabe, foi Deus que tocou na sua vida, porque você ser internado 7 vezes, que coisa assustadora. Que situação é essa que o ser humano acaba se encontrando? E ali a gente observa que de nós não há possibilidade nenhuma de salvar. Não há. O que Deus tem que fazer, o que Ele pode fazer, recorra a Ele. No segundo livro das Crônicas, capítulo 14, fala que para Deus não importa se o rei é poderoso ou não, mas que ele tem o poder para fazer. O rei Asa assim acreditou. E aproveitando esta rica oportunidade, eu quero e vou entregar para você agora a palavra de Deus para te fortalecer. A palavra de Deus para alimentar a sua fé, porque diante de tanta fraqueza no seu corpo, o que você precisa é fortalecer o seu espírito. E aqui em Romanos, capítulo de número 4, versículo 18, fala assim, olha, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Quando Abraão, ele ouviu de Deus, ele colocou na balança o que era de fato uma realidade na vida dele
e aquilo que seria conforme Deus estava falando. Você está com um diagnóstico de Covid ou como qualquer outro problema que você possa estar vivendo. Isso aí são fatos, são realidades na sua vida, como nós estamos trazendo aqui. Mas também você tem o que Deus está dizendo. E Deus vai fazer na sua vida. E Deus vai operar de forma extraordinária na sua vida. E Deus finalizou a obra que começou na vida do Felipe Alvino. Eu convido mais uma vez a todos vocês a acompanharem o desfecho dessa história abençoada. Por favor. Eu acordei depois daquele sopro, de manhã, cedo, o sol estava alto, eu acordei. E eu fiquei em pé, ela estava na cozinha, eu fui atrás dela. Pedi alguma coisa para comer depois de quase um mês. E eu levantei porque eu não conseguia levantar, não tinha como levantar. E eu fui até a cozinha e ela se surpreendeu de eu estar ali. E ele chegou e me pediu o café. E eu fiquei assim, sabe, eu perguntei, tu tá bem? Ele disse, eu tô. Mas a primeira coisa que eu perguntei para ela foi se ela tinha soprado no meu rosto durante a noite. A hora que eu estava dormindo, ela disse, eu não soprei no teu rosto. Mas eu fiz uma oração e pedi para Jesus soprar vida. Para Jesus soprar vida em ti. Eu orei e eu não sabia da oração dele. E a gente vê que é a fé mesmo, né? A palavra se cumpre, né? Porque ela diz que dois concordarem, né? Em oração, Deus ele vai fazer, né? E graças a Deus, Deus fez. Foi só procurar de novo os médicos, o atendimento, e foi constatado que eu estava bem, que eu estava curado. Eles falaram que foi um grande milagre, um dos poucos que sobreviveu, no caso, ficando em casa, porque só a febre foram ali em torno de 15 dias. E de lá para cá continuo fazendo a obra, que foi o que Deus me chamou para fazer, e há muitos anos tenho feito e quero fazer muito mais. E você tem que acreditar, ainda com uma esperança, uma realidade, você tem que acreditar no que Deus fez na vida do Felipe Alvino e que vai fazer na sua vida. Preparou seu copo com água, a sua peça de roupa, fotografia. Eu vou orar por você. Eu vou consagrar esse copo com água e você vai participar comigo. Prepare o seu coração e receba a sua vitória. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta água. E eu creio, meu Pai, que para todos será do seu poder que ela vai beber. E vai passar, meu Deus, com o seu poder, do alto da cabeça à planta dos pés, e o milagre vai acontecer. Assim eu determino, em o nome de Jesus. Pode participar. Maravilhas só o nosso Deus faz, pessoal. É só o nosso Deus que consegue operar. É só Ele. E eu creio que você agora está recebendo a sua cura. Para que você não se esqueça, eu estou aqui na Cidade de Deus, Rua Edgar Werneck, 1313. E você vai estar comigo. Creio que no nome do Senhor Jesus vai ser um tempo de recomeço. Vai ser um tempo para você de expectativas extraordinárias, maravilhosas, coisas que você talvez nunca viveu, mas você vai viver a partir de então. Eu deixo aqui meu forte abraço. Finalizamos essa programação. Eu quero que você cante com o Lucas Oliveira, Recomeçar. Um grande abraço, Deus abençoe. Quando eu levantei as minhas mãos, Jesus foi o remédio certo, a solução, a calmaria para descansar, o alicerce para poder continuar e nunca mais pensar em desistir. Ele me deu motivos para poder sorrir, me deu uma chance, uma nova chance para recomeçar. Me deu uma chance, uma nova chance para recomeçar. Quando minhas forças se esgotaram, nem voz eu tinha pra chamá-lo, e mesmo assim